Galera, a atualização de setembro do Free Fire trouxe mudanças nas habilidades de alguns personagens, assim como vem acontecendo nas últimas atualizações. E sempre fica aquela dúvida se mudou pra melhor ou pra pior. E um dos personagens que foi afetado dessa vez é o Andrew. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo o que mudou nesse personagem. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, e antes de mais nada, se essa for a sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever, porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor imenso, então dá essa força pro canal, tô contando com você. Antes de qualquer coisa, só queria lembrar vocês que aqui no canal tem um guia completo dos personagens, onde eu faço uma análise mais detalhada com combinações de habilidades, situações de jogo, pontos positivos e negativos, e uma série de informações se você quiser conferir. Vai na playlist guia de personagens desse card aqui, que vai ter tudo isso lá. Bom, então vamos falar aqui das mudanças que aconteceram na habilidade do personagem Andrew. Vale deixar claro aqui que as alterações dessa vez foram apenas nos efeitos do Andrew despertado. Os efeitos do personagem sem estar despertado não foram alterados e permanecem como era antes, tá? E de acordo com a Garena, ela resolveu mexer nessa habilidade porque quando um squad inteiro estava equipado com a habilidade do Andrew, o Destemido, era algo muito difícil de combater. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas antes, só mais uma coisa. Quem acompanha o canal já sabe, mas não foi só o Andrew que mudou não, tá? Vários personagens do jogo estão passando por atualizações faz um bom tempo, e eu criei uma playlist só para os vídeos que eu falo dessas mudanças, tá? Eu vou deixar ela no card aqui. Se você ainda não viu os outros vídeos dos outros personagens que já passaram por isso, é só clicar aí para você conferir. Bom, então vamos lá. Antes de fazer aquele comparativo de sempre aqui, eu preciso falar um pouco da habilidade do Andrew sem estar despertado, para que você entenda bem como essa habilidade realmente funciona, já que a descrição dela foi bem mal traduzida, né? E acaba deixando a gente um pouco confuso. É o seguinte, se você olhar a descrição da habilidade do Andrew, está escrito que ela diminui a perda de durabilidade do colete, deixando claro que ela não reduz o dano que você recebe, mas sim diminui o desgaste do colete ao receber algum tiro, certo? Creio que essa informação é clara para qualquer pessoa que lê isso daqui. Porém, se você olhar a descrição da habilidade com o efeito do despertar, diz que a redução de dano é melhorada. E essa forma que a Garena colocou aqui já confunde um pouquinho mais, porque quando você fala em redução de dano, você entende que isso é no personagem e não na sua armadura. O dano que você vai receber será sim reduzido, mas apenas se você estiver usando o colete ou o capacete. Se você não estiver usando nenhum deles, você não terá redução nenhuma de dano, ok? Nesse vídeo aqui eu não vou me aprofundar muito nisso, porque o foco aqui é só falar da mudança que houve na habilidade. Mas depois eu vou fazer um vídeo completo de análise do personagem, com testes, etc. Vocês me cobram isso já faz um tempo, e aí eu vou detalhar bem muita coisa que é meio confusa nessa habilidade, tá? Bom, agora sim, vamos fazer aqui um comparativo do antes e depois da habilidade do Andrew despertado, pra gente entender melhor o que mudou. O tipo da habilidade permanece o mesmo, a Garena manteve ela como uma habilidade passiva e realmente não teria sentido fazer esse tipo de mudança. Agora vamos falar das características e dos efeitos dessa habilidade. Como eu disse agora há pouco, essa habilidade tem um foco claro de melhorar a durabilidade da sua armadura durante as partidas, reduzindo o desgaste que o seu equipamento recebe. O despertar do Andrew adiciona uma redução real de dano no HP do personagem, e foi nesse efeito que a Garena mexeu. Antes essa redução de dano era de 8, 9, 10, 11, 12 e 14%, seguindo a ordem do level 1 ao level 6, e agora foi alterado para 5, 7, 8, 9, 10 e 11%, seguindo como sempre a mesma ordem do level 1 ao level 6, ficando claro que a habilidade foi nerfada, né? E para entender por que a Garena fez isso com a habilidade, precisamos falar de outro efeito que consta no despertar do Andrew, que também está com a descrição errada e acaba gerando muita confusão. Na descrição da habilidade consta que, para cada membro do seu squad com essa habilidade equipada, terá um dano adicional de 15%, dando a entender que se mais alguém do seu squad também estiver com a habilidade do Andrew equipada, você e a pessoa receberão um aumento de 15% no dano. Mas isso não funciona assim, tá? O que esse efeito faz na verdade não é aumentar o dano que você causa, mas sim reduzir ainda mais o dano que você recebe. É uma redução de dano adicional para cada membro do squad com essa habilidade. E de acordo com a Garena, ela resolveu reduzir esse efeito justamente porque quando um squad inteiro estava usando essa habilidade e se beneficiando dessa redução extra, era muito difícil do squad adversário conseguir bater de frente. Novamente, eu não vou me aprofundar muito nesse detalhe da habilidade aqui, eu vou fazer isso no vídeo de análise do personagem, mas eu tinha que falar um pouco sobre isso aqui, justamente para que vocês possam entender todo o contexto da mudança que a Garena fez, tá? E só para que fique claro, essa redução adicional de 15% não foi alterada, ela permanece como antes, desde que mais membros do seu squad estejam equipados com a habilidade do Andrew despertada, ok?
Bom, com isso podemos concluir que essa mudança na habilidade do Andrew, embora tenha sido um nerf sim, não afetou muito a eficiência da habilidade, tá? Ela continua sendo uma ótima habilidade para ser usada pensando em uma defesa mais sólida, principalmente se mais pessoas do seu squad também estiverem usando a habilidade. Porém, a Garena quis dar uma balanceada para não ficar algo muito apelativo. E outra coisa que é interessante destacar aqui é que esse nerf foi meio contraditório, né? Porque o motivo que fez a Garena nerfar a habilidade, de acordo com ela mesma, seria para diminuir o efeito quando mais pessoas do squad estão com a habilidade do Andrew despertado, certo? Então o mais lógico seria ela ter aplicado o nerf na redução de dano adicional de 15%, já que ela só é válida quando 2 pessoas ou mais de um squad estão com essa mesma habilidade. E assim você não precisaria mexer na base da habilidade, né? Por que ela optou por fazer assim, eu não sei. Mas vale lembrar aqui também que se ela achar que o nerf não foi suficiente, ela pode sim mexer mais uma vez na habilidade, e aí talvez nesse caso ela faria a redução nesse efeito adicional de 15%. O fato é que mesmo com esse nerf, a habilidade do Andrew continua sendo bem utilizada e cumprindo com o que ela promete, que é fortalecer a sua defesa, tá? Bom, e quanto a combinações de habilidade, por essa ser uma habilidade que tem esse efeito de redução de dano, uma ideia interessante seria usar o Wolfra, já que ele também tem um efeito de redução de dano, e usando as duas habilidades você teria uma defesa mais sólida ainda, já que uma habilidade complementa a outra. A habilidade da Shani também combina muito bem, já que a habilidade base do Andrew reduz o desgaste do colete e a Shani restaura pontos do colete. A Shani, inclusive, pro modo CS é excelente, eu já falei disso algumas vezes aqui, então é uma habilidade que pode ajudar bastante, tá? Essas são só algumas ideias, mas no geral qualquer habilidade que tenha um efeito que reduz o dano que você recebe pode combinar muito bem com a habilidade do Andrew, tá? Quanto aos patches, vale destacar aqui o patch Pouring, embora seja um patch que nem todo mundo tem, mas ele também tem um efeito muito interessante, que é o de restaurar o colete, e ele também impede que coletes 2 e 3 se quebrem, então seguindo a ideia aí de aumentar a defesa, é uma habilidade muito interessante. Mas no geral aí você pode usar o patch que funcionar melhor para sua estratégia, tá bom? Bom, mas é isso, essas foram as mudanças do personagem Andrew, e vocês o que acharam? Gostaram? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar as dúvidas sobre esse personagem, e se ajudou, não esqueça de se inscrever no canal, como eu disse antes, pra mim tem um valor imenso e não vai custar nada pra você. E também ativar o sino do canal, assim toda vez que publicar mais vídeos como esse daqui, você vai ser notificado em primeira mão. E ó, não sai do canal ainda não, eu vou deixar nesse card aqui em cima uma playlist com mais vídeos de Free Fire, tem mais dicas aí pra poder te ajudar, tem mais análise de personagem, dica de jogabilidade, tem bastante coisa interessante, clica aí e confere que eu tenho certeza que você vai se interessar por mais algum vídeo e continuar aqui no canal. E eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela e na descrição do vídeo, quem quiser interagir comigo, é só me seguir lá. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua companhia, um forte abraço, até o próximo vídeo e falou! Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide.